Tá mais um programa, Alô Porteiro Amigo, último programa, quer dizer, primeiro programa de maio, né? Que vai ao ar dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, né? Essa classe que nos representa tanto, né, presida? Muito. E não é mesmo? E como é que a gente tá hoje com um grande convidado aqui, com um convidado muito especial, que é o Edilson, né, presida? Isso mesmo. Pessoal, hoje a gente trouxe o quê? Um trabalhador, diretor do sindicato, o nosso amigo Edilson José Gonçalves. Vamos lá, Edilson, fala aí. Boa noite, alô porteiro, a todos vocês que estão ouvindo. É isso aí. Hoje Isso nós vamos aí. conversar com o Edilson. Ele, como bem disse Maria José, ele é dirigente sindical lá no Sinconed já há bastante tempo, né? Inclusive também compõe essa nova gestão. Ela se iniciou agora em maio. E a gente tem um prazer enorme em tê-lo aqui, ouvir um pouco sobre você, ouvir um pouco sobre a sua trajetória dentro da entidade sindical, né, Edilson? Sim. E bem, eu acho que a gente pode começar com a nossa primeira pergunta, né? Quem é Edilson Quem é? José Gonçalves? Fala um pouquinho aí da sua trajetória, tá? Edilson Gonçalves, uma pessoa que veio do interior de São Paulo, né? Onde? Turiúba, né? Fica perto da onde, Nascido em Turiúba? Birigui, mas residente em Turiúba. Cheguei aqui no dia 1º de 1986, né? Primeiro do quê? De novembro de 86. Novembro? Em Bacana, Campinas, hein? né? Muito tempo, né? E aí vim para trabalhar na construção civil, né? Que legal, Edilson. Eu não sabia, tá vendo? Que você já tinha trabalhado. Olha aí, tá vendo, pessoal? Um grande trabalhador. Olha a trajetória dele aí. Trabalhei na construção civil pela Concreteste, depois passei pela Concrelix, depois fui para Pirelli, na cozinha da Pirelli, como ajudante de cozinheiro. Uai, mas você começou na construção civil, já foi pra cozinha? Isso. Depois a gente vai conversar sobre a cozinha. É um trabalhador, Exatamente. Você gosta de cozinhar, Edilson? adoro. Que bom. E da cozinha, quando foi em setembro de 92, eu entrei num condomínio residencial, que lá eu fiquei 23 anos. E de lá, quando em 2002 fui convidado pelo ex-presidente para compor a diretoria. 2012? 2002. Dois. Que dois, hein? Estou há muito tempo também, né, como diretor. E agora, em 2015, eu fui afastado para trabalhar dentro da entidade sindical. Entendi. Então já estou indo para 8 anos na entidade sindical, né? Tá Sim, fazendo 9 isso agora, mesmo, né? E dentro do movimento, de forma geral, 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 2012. 22 anos, 22 anos de movimento sindical. 8 dentro e o resto Entendi. no condomínio, né? Edilson, fala um pouquinho. Você que trabalhou na construção civil, né? Ele é um serviço, assim, bem difícil, né? Mais pesado, não é isso? Sim, ele é O pesado. que você fazia lá? Eu era um controlador dos caminhões que chegavam na obra, né? Então tinha que controlar os caminhões, preparar para depois o pessoal usar o concreto que ia ser distribuído na construção civil, né? Ou na laje, ou num pilar, né? Que legal, né? É legal Trabalhei a gente ter também trabalhado assim, trabalhei né? também no túnel de Campinas, construí o túnel de Campinas. É mesmo? Aquele Esse aqui prédio perto que eu estou agora também, construí esse prédio. Você construiu esse prédio Esse junto prédio. aqui, tá vendo aí, pessoal? É mesmo? Olha Quer dizer, que eu andei legal. muito, era São Paulo, era Americana, era Campinas, então vários lugares. Você gosta muito de viajar, né? Pela sua fala Isso. aqui, hein? Depois eu fui para lá com o Concrelix, também fazendo serviço, e até chegar no prédio, né? Não, mas me fala um pouquinho da Pirelli, que você falou que você não, estava não. lá fazendo comida. Vamos falar um pouco sobre comida aqui, tá dando Exato. fome até de falar de comida, né? Quando eu saí da construção civil, fui convidado para trabalhar na cozinha da Pirelli. E lá eu fiquei 10 meses na cozinha, como ajudante, né? Entrei como ajudante, saí de lá como oficial. E Era lá muito corrido? Como era que corrido. A gente servia 2.500 marmitas. Nossa! Todo dia? Todo dia. Mas do almoço e jantar, não? Não, só almoço. Só almoço. Porque o meu horário é só na parte da manhã. Entendi, entendi.
Era a gente. Mas você sempre Caramba. gostou de cozinhar? Sempre, Conta sempre, pra. Mas quando surgiu essa Essa vontade, essa lá vontade? atrás, no interior, né? Minha mãe ensinando devagarinho, eu fui pegando gosto pela cozinha. É? É. E até hoje, né? Sempre tentando aprender coisas novas, né? O que você mais gosta de cozinhar? Conta aí pra gente. Olha, eu faço de tudo, né? Um pouco, né? Mas gosto de cozinhar mais comida assim, nordestina, né? Ah, é? Do norte, nordeste, né? Um vatapá, um bobó de camarão, um caruru, um pato no tucupi. Peixes também, adoro fazer também. Olha, né? pessoal, É tá mesmo? vendo? Você E viu? aquela maniçoba, você já faz, A não? maniçoba também faço. É, Paeja. mas aí você vai matar alguém, não vai? Porque não tem. Não é da raiz da mandioca brava? É, Você consegue cozinhar? Por aqui não tem que cozinhar uns 3 dias ou não? 7 dias. 7 dias cozinhando. Tá Caramba, vendo, Edilson. pessoal? Que legal. Nós temos um companheiro aqui que olha a trajetória bacana dele. E quando você entrou no prédio, você entrou de porteiro? Qual foi o cargo Eu entrei que de você... porteiro fazendo 12 horas, né? Eu trabalhava das 6 às 6 da manhã, né? Isso eu fiquei fazendo 2 anos e meio. Depois eu saí e fui pro dia. Comecei a trabalhar das 6 às 2 da tarde. Entendi. E depois o zelador foi mandado embora, eu entrei como zelador. E fiquei como zelador no prédio. Aí eu fazia das 8 às 18, com 2 horas de almoço. Nossa, que E legal. ao sábado ia completar minhas 44 horas. Entendi. Me conta um caso engraçado lá do condomínio, 20 e poucos anos, você viu as crianças Ah, crescendo. Tem muita coisa engraçada. Realmente, vi crianças crescerem, estudarem, formarem, casarem, ter filhos. Então, é uma longa história. Um então. monte, né, de coisa bacana Passou que tanta aconteceu, gente né? Ali, Cria-se muita amizade, não é isso, que é companheira Edilson? muita amizade, né? Eu saí de lá hoje, como diz, o dever cumprido, né? Sem briga com ninguém, sem pessoas com raiva. É claro que, né, que você trabalha com o público não tem jeito, né? Até então, um casal e mais uma filha mudaram para esse prédio, vieram de São Paulo, chegaram lá, e a menina começou a estudar bem em frente, ali no Colégio Ave Maria. E às vezes ela descia na portaria para fazer perguntas da cidade, como é que está a cidade, como é que é. E a mãe, nesse intervalo, não gostava que ela descia para falar com a gente, com os porteiros, né? Ficou meio irritada com a gente, não conversava mais, passava na portaria, não dava bom dia, não dava boa tarde. Mas o pai era uma pessoa muito boa, gostava muito dele. E um belo dia, 3 horas da tarde, ela me liga na portaria. Olha, meu marido está passando mal. Tem como alguém subir? Eu subi correndo. Cheguei lá, o marido dela estava caído no sofá, desmaiado, e eu suando. E aí eu peguei e falei, vai chamando o SAMU que eu vou levar ele para a portaria. Aí peguei ele, joguei na costa e desci no elevador. Chegou lá, o SAMU já estava chegando, já colocou ele na maca e levou ele para o hospital. Aí passando 2 dias eu perguntei para a filha, olha aí seu pai, Carol, como é que tá? Ele falou, olha, se você não leva, ele tinha morrido. Ele infartou e fez ponte de safena. Tá vendo? Como um porteiro salva a vida, gente. Salva a vida, né? Né? E depois daquele dia ela começou a tratar a gente com outros olhos, Diferente, né? né? Mas também não ficou muito tempo. Depois de 2, 3 meses ela voltou para São Paulo. Ah, isso daí já faz um tempo já, né? Ah, já faz um tempo. Isso foi em 1998. Ah, faz um tempinho um já. tempinho. Uau, que legal. E o que Mas você... você gostava de trabalhar na portaria? Gostava. Ah, E o que você viu, já que você tem 20 anos, mais ou menos, no movimento sindical? O que é a sua visão entre o que era quando você começou e o que é hoje, o movimento sindical? Mudou muito. Mudou muito? Hoje é totalmente diferente do que era lá atrás. É né? para melhor ou para pior? Para melhor. É? Muito Consegue dar um exemplo, assim, alguma coisa que você vê que mudou, que ficou melhor? Um exemplo que eu dou é entre, na época, CUT e a outra, como é que chama? Força sindical? A Força Sindical. Na época era meio um confronto entre as duas, sabe? Não entendi. Era meio confrontava a CUT com a Força Sindical, ficava aquela disputa, quem queria ser mais do que o outro, entendeu? Hoje não, parece que está unificado, está aquela Entendi. força só, e lutando por um objetivo só. Né? Aham. Isso é muito importante para No meio o sindical, meio né? sindical. E sobre o Sinconed? Você que já está numa nova gestão, o que você acha do Sinconed hoje, em relação ao que você viu no passado? Não tem nem comparação, né? É? É isso que a gente vai fazer 2 anos, né? Isso. Para quem
viveu no Sinconed 22 anos, né? E agora está 8. Né? Esses 2 anos parece que, como se diz, da água para o vinho. Entendi. É totalmente diferente, né? Uhum. Uma nova gestão, com pessoas com cabeça objetiva, para fazer o Sinconed crescer, né? Entendi. E dar todo o apoio que o trabalhador precisa. Legal. Né? É isso E é o mesmo. que a gente está fazendo, né? Estando na rua, estando batalhando, falando com ele, tirando dúvidas. É Sempre, isso aí. que a gente não tinha essa liberdade de chegar e fazer. Não, era só entregar. E as dúvidas não vinham. Né? E a coisa mais gostosa que tem é atender o trabalhador, claro, não é? Eu gosto. Exatamente. Por isso que eu gosto de ir pra rua. Você gosta de ir pra rua. E você chegou aqui agora depois de uma assembleia, né? De uma assembleia. Conta pra gente, não apresentando nomes, né? Mas conta Sim. pra gente como foi, o que que é uma assembleia, o que que vocês fizeram. Hoje nós fomos implantar um 12 por 36, É? que era de uma terceirizada, que foi tirada para colocar pessoas orgânicas. Que Entendi. maravilha, Tá. né? É mesmo? Chegamos, sentamos, conversamos, na paz, numa tranquilidade, muito bem recebido pelo síndico, pela diretoria dele, né? Foi uma assembleia tranquila, É mesmo? bem feita. E o Os importante trabalhadores conseguiram passar para os trabalhadores o que é o Sinconed, É o que é o né? Sinconed, Para eles verem, né? E conseguimos fazer sócios. Né? Isso é Olha importante. só que maravilha. Tanto o sócio como o plano também odontológico. Fala um pouquinho sobre o nosso plano odontológico, Edilson. Sim. Você que usou bastante agora esses Estou dias. usando, né? E vou começar a usar mais ainda o nosso plano. Eu não tenho dúvida, né? Que esse plano que estamos agora é um plano que vai abranger toda a categoria. E eu posso falar por mim mesmo, né? Que é o plano. Não tenho o que falar. Principalmente eu e as pessoas que eu indico, né? Para esse plano. Tá, o que você já fez pelo plano, assim, que você pode falar, olha, gente, foi top, eu fui lá, fiz e foi legal. Não, eu já fiz limpeza. Eu já fiz umas coroinhas que precisavam, o plano cobriu. Olha só, entendeu? tá vendo, pessoal? Se você tem canal, você tem limpeza, você tem... E fora, quem vai mexer com tratamentos mais específicos tem um desconto muito especial. E o atendimento, assim, com o dentista de primeiro mundo De primeiro mesmo. mundo. Pelo menos no casal que eu estou. E o raio-x, você teve que não, pagar alguma coisa? Nada. E olha que o raio-x eu fiz uma panorâmica e dente por dente. Olha só, pessoal, vocês estão vendo? Dente por dente. Aonde você acha um plano com esse valor de R$20 para fazer Tudo raio-x, isso panorâmica e depois uma dente por dente, né? Não encontro, muito muito. difícil. Quer dizer, em lugar nenhum você acha, não. né? Isso aí é só no Sinconed que você encontra, que é... Como é que chama o plano, Edilson? Unimed, Uniodonto. Isso mesmo, Unimed Odonto. Unimed Odonto. Então, isso aí. vocês vamos lá ficar sócio, Agora eu não sei participar, onde né? que os nossos mágicos vão colocar. Você vai colocar aqui, você vai colocar aqui. Depois eles vão colocar em algum lugar. Os nossos mágicos estão aqui. O Eric, a Ana, o Thiago. Exatamente. Tudo aqui para nos ajudar, né? E olha como tá bonito, pessoal. Olha, amanhã, depois da manhã e depois. Sempre vamos estar aqui agora. A gente aprontou, já tá prontinho. E tá muito bonito. É isso Nós mesmo. temos que dar parabéns pro nosso marketing, tá? Se alguém quiser contratar também, depois eu passo o contato deles, viu? A mágica por A aqui. gente faz a mágica e fala qual é o nosso marketing. Mas tem que ligar para nós falar qual é o nome deles. É isso mesmo. E aí, Edilson, comenta mais um pouco pra gente o dia a dia de um sindicalista lá do Sinconed. Como é que é seu dia a dia? Como é que você trabalha? Quais são as suas funções lá? Conta mais ou menos. Olha, como é seu dia a A dia? minha função é o tesoureiro da entidade sindical, né? Mas eu chego lá, vejo o que eu tenho que fazer. Se tiver que acompanhar, como eu acompanhei hoje, eu sei para um 12 de 30, uma renovação, uma implantação 12 por 36, estou saindo junto com ele. Pau pra toda obra, Toda né? obra. Se o Gabriel precisar acompanhar ele para uma assembleia, a gente está indo também. Se precisar estar na rua, a gente está na rua. Então a gente faz tudo. Vamos Entendi. fazer uma confraternização para o dia das mães, dia dos pais, dia da mulher. Boa, a gente está lá para ajudar a fazer, né? Principalmente na parte de comida. A gente está ali se organizando, fazendo. E o sindicato está aí. Bom que você E a gente levantou. tá aqui
E hoje tem pipoca. Tem o dia da pipoca Adoro também. pedir pra ele a pipoca. Dilson, estoura a pipoca. Aproveitando que você levantou essa bola, eu não lembro efetivamente em qual data, mas ano passado teve um evento, né, lá no Sinconed da feijoada, né? Teve, foi Conta- em junho a nossa junho. feijoada maravilhosa, Foi. né? Conta pra gente como é que foi esse evento, se tem algum outro evento na perspectiva de acontecer. Conversando com a presidente, a gente saber quando a gente vai marcar esse próximo evento. Esse próximo Mas evento. o evento da feijoada foi maravilhoso, foi muito bom. Atendemos todo mundo, né? Todo mundo saiu satisfeito com a feijoada. Sabe? Pela primeira vez, né? Foi, Mas foi a como é que é? primeira Vocês vez. fizeram uma feijoada e venderam, é E isso? venderam. É, mas era alguma ocasião especial? Era pra alguma questão especial ou não? Não, mas foi mais para como se diz, Movimentar o caixa, fazer uma... caixa e movimentar a entidade sindical, né? Exatamente. Como o espaço é pequeno, não temos espaço para comer lá dentro, né? Servir todo mundo, a gente pôs a venda. Cada um Sim. pegava a sua marmita e levava. E vendeu muito ou não? E aí, Edilson? Vendemos. É, Então, o planejado foi. Acabou, ainda tive que fazer mais ainda. teve que fazer mais na hora, Mais na correndo. Correndo. E, presida, temos alguma ideia de eventos? Tá na programação? Como é que tá? Temos. Eu tô querendo fazer, porteiro, ó. Traz aí, vamos fazer uma festa junina esse ano, com muita coisa gostosa, né? Muita guloseima. Vamos Um fazer... vinho quente, não? Trazer os cantores aí. Isso. Porteiro, você que canta, quer mostrar seu talento, você já está convidado a ligar para nós para a gente ouvir você cantando, né? Só que a gente, festa junina geralmente mais é música. Caipira? Caipira. não, Sanfona. Mesmo, Viola? né? Forró. É, Forró, né? Modão, boa, né? modão. Como diz o modor, né? É. Eita, que é gostoso demais da conta, né? E você canta também, não? Não. Ah, O toca. Edilson gosta mais Eu é só de encanto. sampa. Aí mas sim. tá terrível. Aí sim. Mas você toca alguma coisa também, não é Sim, isso? na parte de percussão, pandeiro, né? Mais um samba, né? Pandeiro. Isso. Nós tivemos lá no sindicato um evento das mulheres Isso, lá. Tivemos o companheiro bacana, Edson Joia, né? É. Que cantou com a Ana Diva, gente. Foi maravilhoso. Foi um evento muito bacana que a gente teve. Foi top. Quem não foi, não perca de ir no próximo, porque foi muito bom. E agora, Edilson, quem que vai cantar para nós na festa junina? Agora, como é festa junina, vamos ter que achar um sanfoneiro, uma Opa! zabumba e um triângulo. Aí sim. Tá feita a festa. Aí sim. Não é verdade? E só no forró. Só no forró. Festa junina. Tá vendo? Zabumba, triângulo e sanfona. Isso, e nós vamos soltar o convite. Então Sim. fiquem atentos, acompanhem nossas redes sociais. Boa. É. Vai aparecer por aqui. Isso. Exatamente. E tem uma outra questão também que a gente tem que colocar, né? Acho que sem ser nesse, no próximo fim de semana, é Dia das Mães? Isso Sim. mesmo. Dia das Mães, né? E o Sinconed também, como nós temos uma parte grande de representação de feminina, né? Isso, nós vamos estar fazendo um evento para as mães É também. mesmo? E Uau. vamos fazer sorteio para elas Ai, também. que legal. A gente vai sortear aí para as mães que são sócias, né? E aí vai falar assim, nossa, mas vai ser só para as mulheres? Não, o sócio também vai poder ganhar e levar lá para a esposa, né? Que é mãe, levar para a mãezinha, né? Muito bom. E É conta uma pra... data muito linda, né? O Dia das Mães, né? Não é? É. Não é? E, ô Edilson, aproveitando essa situação, conta pra gente a importância da sua visão, né? A importância desses eventos, dessas situações que o Sinconed tenta sempre levantar em épocas especiais, em datas comemorativas. Ó, muito importante, porque tudo que a gente faz na entidade sindical, seja mulher, dos pais, das mães, festa junina, isso é para também trazer o sócio para mais perto da gente, Aham. o trabalhador de condomínio orgânico mais perto da gente, e a gente buscar essas parcerias que a gente está fazendo hoje, né? E até então, né, presidente, agora, eu acho que pro dia 15, né? No máximo dia 15 está saindo a nossa revista, né? Isso. A nossa revistinha, que o Marcos já está preparando para a gente já soltar nos condomínios, né? Para saber a importância do sindicato, né? Mostrar o que a gente está trazendo para a entidade sindical, né? Sim. Todos os benefícios vai estar nessa cartilha, vai estar no Instagram, vai estar no YouTube, né? E vai estar em todo lugar. Muito.
E outra, né? Nossa base é grande, né, grande, Edilson? grande, Vamos grande. visitar São todas as cidades, Todas, né? se Deus quiser. Todas as Vamos cidades. deixar nenhuma, viu? É. Você que é mais afastado aqui de Campinas e está ouvindo a programação, É. pode ficar sossegado que nós vamos aí visitar Sim. vocês. Estaremos aí. Você já foi em todas as cidades da nossa base nesses anos? Olha, seus? acho que eu Teve alguma que você não conseguiu ir ainda? acho que todas, né? Todas já foi. Mandatuba e tal. Acho que a única que eu não tinha ido foi aquela que eu fui com a Maria lá depois de Pedreira Maria. Amparo? Amparo. Amparo. É a única que eu não tinha ido. Aí o ano Vocês passado foram? eu estive em Amparo. Ah, nós Ou tivemos. você teve lá. Estivemos lá em Enquanto Amparo. Gabriel, o pessoal fazia uma assembleia, eu estava Visitando os condomínios, né? É, eu e o diretor Nilson. Você vê Capivari, né? Você foi em fui em Capivari, Capivari também, também, foi. né? Capivari, Capivari. A nossa base, ela é bem estendida, então a gente vai visitar. Você que não recebeu a nossa visita ainda, pode esperar, porque a gente está indo, tá? Vamos aí visitar vocês, bater um papo com vocês, explicar um pouco mais sobre o sindicato. Mas, doutor Gabriel, vou botar ele no aperto agora. Ai, meu Deus. Mas você que é da cidade mais longe aí, que tiver com dúvida, qual que é o número do WhatsApp que pode mandar mensagem, doutor Gabriel? Nós vamos passar agora o número do WhatsApp que a gente não. A gente guarda tudo menos o WhatsApp. É incrível. Isso, tá vendo? É incrível. Enquanto ele procura ali o WhatsApp, você pode ligar no 32 51 83 18 e lá você fala assim: olha, eu preciso fazer uma pergunta pro jurídico. Aí você manda uma fotinha do seu Elerite e o jurídico vai te responder suas dúvidas, tá bom, companheiro? Exatamente. E as dúvidas, aliás, hoje de manhã nós respondemos uma dúvida por WhatsApp. Já vou até passar aqui para quem está nos ouvindo. Mas o nosso número é 19 98863 3811. Repetindo, 19 98863 3811. Eu sou da época que você tem sempre aquela pausa dramática antes do 9, sabe? 19 98863 3811. Mas tem que fazer, Tem né? que fazer Você a pausa pausar. dramática, não dá pra falar sempre assim. Mas hoje nós respondemos agora de manhã uma das perguntas que até acho que seria interessante colocar aqui, Vamos ainda que pôr, vamos foge falar. um pouquinho, mas perguntando pra gente sobre acúmulo de função e sobre o trabalho do Honda. dentro Muito de interessante, condomínio, né? vamos informar aqui. Que se caberia acúmulo de função pelo trabalho do porteiro enquanto ronda, né? Também, se ele poderia fazer essas rondas, né? Que ronda nada mais é do que você percorrer o condomínio, né, gente? Verificando aí se tá tudo ok, se tá seguro, se tem alguma situação, né? E a nossa convenção coletiva explica essa situação de forma muito clara. No nosso anexo 1, afirma que se um condomínio tiver 2 porteiros, um pode fazer ronda sem qualquer acúmulo, né? Porque enquanto um fica lá na portaria, né? O outro pode fazer essa situação, acumular essa função, porém sem a recebimento do acúmulo de função, né? Esse condomínio que você foi hoje, Edilson, tinha mais de um porteiro? Tinha. Tinha mais de um Tinha. porteiro no mesmo horário, assim, tinham 2 porteiros ou era um porteiro por horário? Hoje, como a implantação, eles vão fazer o 12 por 36, né? Então vai ter um por cada horário. por horário, né? Entendi. Até então, né? Exato. Nós vamos temos a começar. nossa amiga faxineira lá nesse condomínio. Sim, temos três. Olha, três Três. faxineiras. Três Perguntou se elas são mamãe para levar lembrancinha Sim, para elas. mamãe, até uma delas vão colocar os seus filhos no plano. Olha Bacana, só. bacana. A gente comprou as lembrancinhas para levar. tá. Porque você que é mamãe aqui, os nossos diretores vai sair visitando E vocês. nesse aí. condomínio eu vou fazer a questão. E eu mesmo entregar lá. Isso. Vou lá. Isso aí. Aí, retomando na questão, é isso. Se a pessoa tem um só, aí o acúmulo de função prevalece, né? Devido nos valores de 20% sobre o salário base, né? E pergunto também sobre o adicional noturno, né? Qual que é o valor do adicional noturno? Que o adicional noturno é 20% a hora acima, né? Do horário diurno. Então, todo mundo que trabalha em horário noturno recebe 20% a mais sobre aquela hora trabalhada em horário noturno. É mais uma demonstração, né? Presidente, tesoureiro, de que se a gente não consegue atender
pessoalmente, O o WhatsApp. O WhatsApp tá aí. o WhatsApp tá ali, a pessoa, ó, não é para trabalhar usando o WhatsApp, tá, gente? Mas Depois pode que sair do serviço, você manda. serviço, pode mandar, que tão logo a gente receba. E essa situação, Edilson, o que você acha dessa utilização da tecnologia lá no Sinconed? Se está sendo bem vista pelos nossos representados, já que você vai em muitos condomínios? Sim, está muito bem recebida. É? E mudou a cara da entidade sindical, né? É, né? Essa tecnologia que é fácil hoje, né? É como você diz, né? Não é ficar no WhatsApp, mas também tem que usar ela. Uma ferramenta que tem que ser usada na hora certa, né? Nesses momentos que precisa, né? Você está lá num sábado trabalhando, o sindicato está fechado, né? Mas tem o telefone do tesoureiro, liga para o tesoureiro liga para Para presidente. para presidente, ou liga para jurídico. o jurídico, ele me dá a resposta, eu vou dar a resposta hoje mesmo, no sábado. Exatamente, Entendeu? exatamente. Tudo assim. Isso chama tecnologia. Isso é a tecnologia, né? E está sendo muito bem implantada. Muito bem lá. implantada. Só que eu queria deixar assim, né? Eu acredito que o doutor É. Gabriel vai falar que eu tô corretíssima. Se você mandar o olerite, fica muito mais fácil para ele fazer uma análise. Sem O dúvida. jurídico vai pegar lá e ele vai falar, olha, eu consigo ver onde está um erro. É. Se você Sem não dúvida. manda o olerite e só fala, fala. às vezes a gente vai responder para você, tá? Tem como É. mandar o olerite aí para a gente poder te exatamente. ajudar De qualquer melhor, jeito, tá? O documento tem que estar em mãos, né? Isso é sempre bom, porque É. fica mais fácil. Senão a gente responde em termos É. conceituais, né? O que, Mas que é não tal tem, coisa? Tal né? coisa é tal coisa. É sempre melhor se você, Isso. olha, o meu caso é esse daqui, toma esse documento aqui pra você É, ver. porque você consegue ver tudo, Aí né? você vai Porque às indo. vezes você tá falando, olha, isso pode ser. Se você tá com olerite, não, tá errado seu olerite nisso, 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 e você tem como ajudar. Não é processo, tá? Muita gente fala, nossa, já tá pensando em processo. Não. Mas sim conversar para você poder receber o que você está recebendo errado, começar a receber certinho. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Agora, se não tiver jeito, aí sim. Aí, Também muda, né? não, às vezes as pessoas ficam reticentes, É, não quer mandar, não quer mandar. né? Fica meio sem graça, enfim. A gente está explicando que você vai mandar, não precisa ficar preocupado, tá? É Mandei meu sigiloso. olerite, É. é sigiloso. É só para poder te ajudar realmente a resolver o seu problema. Exatamente. E o que mais que a gente tem lá? Na parte jurídica, Edilson? A partir nós temos o Previdenciário. previdenciário, nós temos o civil e temos o criminal e o trabalhista, né? Você já, nesses seus tempos de diretor sindical, você já precisou indicar advogado criminal para algum dos seus... Ainda não. Que bom. Ainda não. Que bom. Agora o civil sim. O civil trabalhista nem se fala. Mas a gente teve um caso, logo quando a gente assumiu o Sinconed, de um senhor que ele comprou um carro, né? Ele financiou, parecia acessível. Quando veio a primeira vez e acabou sendo criminal. Por quê? Mataram o genro dele que estava dirigindo, fazendo Uber. Olha e aí isso. virou um criminal, porque já não era mais só cível, né? Você está vendo como que é bom ter todos lá? Exatamente. A base tá assessorada por advogado de todos os lados, né? Todos os Diogo? lados. Isso é verdade. Aí até eu já procurei minha previdenciária para ver minha aposentadoria, possível para resolver um probleminha básico, né? Uma pergunta, outra, Exato. mas tá ali, tá do nosso lado. E precisando, porteiros, ó, é só ligar. É só Exatamente. marcar. Fala com a Elaine que ela já agenda para você. Ô Edilson, considerando que você aí está num cargo importante no sindicato, quais são as suas perspectivas para esse ano? Qual que é o seu sonho, digamos assim, enquanto sindicalista, para o Sinconed? Olha, não é sonho, né? A principal objetivo lá O dentro. maior objetivo meu, nós estamos claro que a gente está fazendo 2 anos agora, É né? muito pouco, né? É muito pouco, mas eu acho que até o mandato da nossa gestão, né, mais 2 anos, a coisa mais importante que eu queria para nossa base é ter a nossa sede, que é a coisa mais importante. Depois da nossa sede, a gente vai pensar num clube, num terreno, para montar um clube, para trazer o trabalhador mais perto da gente, né? Fornecer um lazer para ele, por fornecer um lazer, uma confraternização, um aniversário. É isso o meu objetivo. Lutar muito, correr atrás disso aí.
Isso mesmo. E aí, presida, ratifica enquanto o cargo máximo da entidade? Pois é, né? Isso daí eu sempre falei, né? Falou Sim. Temos que ter nossa sede. É muito importante sair do aluguel, Do pessoal. aluguel. Aluguel é um dinheiro que vai, ele não volta para o caixa. Então a gente precisa sair do aluguel. Por isso que esse é o primeiro passo. Exato. Não Exato. temos como É. falar, Fazer não, a vamos... casa do porteiro, né? É. Vai ser a casa de todos os porteiros Sim, e onde trabalhadores ele de vai ter condomínios, né? toda a liberdade. Como ele já tem, Como né? ele já tem, Ele sabe que lá, todos que chegam, a primeira fala minha é: seja bem-vindo à sua casa. Exatamente. Fica à vontade. É tão sua casa que assim que você chega tem café, tem bolacha, tem Exatamente. tudo lá Uma te balinha. esperando. É. Balinha, né? Verdade, eu tinha esquecido da bala, Edilson. Exatamente. Então, essa, Amendoinzinho. e as perspectivas estão indo legal, assim. tá sim. Bacana, para conseguir Muito, esse muito. objetivo. Bacana demais. E eu sempre fiquei em dúvida também que vocês, né? Vocês têm vocês conheceram já aí nesse movimento sindical, você e Maria José. Sim, como eu já estava primeiro como diretor, né, trabalhando no condomínio, mas diretor. E a Maria José veio depois. Né? Ela chegou lá ainda na outra sede, né, na Major Sol. Isso, A Vida Maria José chegou Major. lá. E nesse intervalo aí a gente foi se conhecendo, né? Batendo um papo, e vai conhecendo, e vai se expondo um ao outro, falando o que tem que falar. Exatamente. E fizemos algumas viagens, né, Maria José, junto, Sim. Congressos, Congressos, né? Tudo pelos congressos, né? Então, eu e a Maria José viajamos uns 3 estados, né? O último foi Costa do Sauípe, né, Maria Costa José? do Sauípe. Acho que foi o último. Aí veio o Temer, deu aquele basta na gente. Acabou. Acabou. Mas falando do Dia do Trabalhador, né? Que a gente estava, o nosso... Eu já tive várias funções, né? E o que acontece? Tá, a última minha foi condomínio, mas eu já fui secretária, eu já trabalhei em loja, caixa, vendedor e caixa. Trabalhadores, né? Então, eu trabalhei numa empresa de fazer antena. Eu fazia muita antena parabólica. É mesmo, ali. Ficava naquelas máquinas Linha grandonas de de produção, fazer. Isso, eu era líder de linha de produção. Entendi. Então, muito tempo na metalúrgica, né? Para depois vir para trabalhar em condomínio. E uma das coisas muito que me marcou é que, por eu ser do meio sindical, eu gosto muito do bem, vamos embora, fechar a porta da fábrica quando não faz o pagamento. E aí eu vim para condomínio, né? Eu cheguei no condomínio e quando eu vi falar assim, olha, não vamos contribuir com o sindicato, eu falei, como assim, gente? Não pode, vocês estão loucos? Tem que contribuir com o sindicato. O sindicato é que faz a convenção para te proteger. E eu falei, mas como é que eles vão fazer, né? Não tem nem como fazer uma greve em condomínio, porque cada um aqui é pulverizado, né? Mas fui conhecer o Sinconed. E aí, Maria? Eu cheguei lá e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar sócia. Mas não porque eu quisesse ser diretora. Eu falei, eu vou ficar sócia para mim poder aproveitar algum benefício. E cutuquei a moça da época lá, falei, olha, qual é o benefício que tem, né? Eu queria ver. Eu falei, sindicato, ele tem que fazer, né, todas as normas, que é a convenção, mas tem que dar algum outro benefício para o trabalhador, para ele poder viajar, nem que for ali na Praia Grande, né? Porque é gostoso ir na Praia Grande, tá? E aí eu fiquei sócia. Não passou um pouquinho, me ligaram, olha... Você não quer ser diretor? Eu, como assim? Né? Não, mas bem, você fala bem, você se posiciona muito bem. Eu falei, vou pensar. É mesmo? Mas aí me ligaram mais umas 5 vezes, aí eu acabei aceitando e entrei para a diretoria do Sinconed, né? Faz muito tempo. E aí acabei ficando e hoje eu sou a presidente do Sinconed com muito carinho por essa entidade, na qual todos devem respeitar e muito, porque a gente representa vocês, trabalhadores, e o trabalhador é muito importante, né? 1º de maio, Dia do Trabalho, né? Só que o trabalhador que faz esse país movimentar, que faz esse país crescer. Sem dúvida, sem dúvida. E muitas vezes ele é o que mais esquecido, né? Porque a pessoa vê, eu ganhei na minha empresa um X, né? Igual eu falo para vocês, eu da metalúrgica, né? Eu lembro de uma greve que eu participei, foi muito legal. Ah, é? Conta porque, um pouquinho. na verdade, eu que fiz tudo. Você que fez o movimento. A gente não tinha recebido o pagamento, eles estavam pagando a gente atrasado. Era uma metalúrgica e eu falei, gente, mas como assim, né? Fui conversando com todos os companheiros, montando, fui no sindicato, chamei.
E aí eu lembro até da empresa que levava a gente, que com muito custo a gente conseguiu que tivesse ônibus, mas eles estavam devendo até para o ônibus já, que Meu trazia a Deus. gente. E eu fui conversar com o dono da empresa antes de partir. Eu sou muito de negociação, viu, sim, Gabriel? sim, sim. E eu cheguei e falei para ele, mas vocês estão atrasando nosso pagamento, mas vocês foram para os Estados Unidos, foram para tudo e até o ônibus que traz a gente está atrasado. Eu conversei com o motorista, ele contou. Ele falou, sabe o que é? Eu vou pedir para vocês orar para a gente. Falei, a gente vai orar, o senhor pode ficar sossegado, que a gente vai orar. Ele falou, que bom, Maria José, porque você pelo menos veio falar assim. Eu falei, todo mundo tem filho, tem neto, todo mundo tem que viver. Se o senhor consegue pegar um avião e viajar para fora do país, o senhor tem que pagar nós primeiro. E ele deu um sorriso, falou para mim, tenha paciência que a gente paga. Eu falei, ok. Desci, fui no sindicato e falei, vamos marcar a greve, é para já, vamos notificar. Eles notificamos, eles fizeram cara de tipo, não tô nem aí. Entendi. E fechamos a porta da fábrica, né? Todo mundo de bracinho dado, né? A famosa música que eu adoro, vem, vamos embora. Todo mundo junto, o ônibus desceu com nós. E a gente tinha alguns companheiros que falou, não, eu vou trabalhar mesmo sem receber. E naquela época, né, era mais forte. A gente falava assim, você não vai entrar, porque você não vai quebrar a greve. Então, você gruda um no braço do outro e fica. Ah, Sabe, é muito gostoso, tá? Eu sei que às vezes pode falar assim, né? A presidente gosta do movimento sindical. Adoro, gente. aham. Então, assim, fechamos. Deu o quê? Um dia inteiro de greve, né? Não deixamos entrar ninguém, nem de manhã, nem de tarde, nada. Ficamos lá a noite inteira, até amanhecer o dia, ali com pão com mortadela, viu? Uma delícia. E um guaranazinho. No outro dia de manhã, o pagamento estava na conta. Olha que coisa linda, gente. Eita. Vocês estão vendo? Ele Olha lá. entendeu que tinha que pagar. Exatamente. Aí ele pagou todo mundo certinho, pagou com a multa, né? Quer dizer, arrumou dinheiro, pagou até o ônibus fretado, que Aparece. estava em atraso. E aí nunca mais ele atrasou. Eu fiquei lá 7 anos nessa empresa e nunca mais ele atrasou. E como diz ele, é melhor chamar a Maria José para conversar. E eu sempre estava ali conversando com a psicóloga, com ele, com os filhos dele, porque ele tinha os diretores. E eu expliquei para ele, né? Eu vou falar José, porque é o nome dele, mas não é o nome completo, evidente. E eu falei para ele, seu José, vocês têm que entender uma coisa. O trabalhador ele tem que ser respeitado. O senhor gosta de ter luxo, o senhor gosta de ter conforto. O trabalhador, muitas Também. vezes, não é para isso só. É. Ele precisa ter arroz, feijão no prato da... A esposa está esperando. E o senhor não paga eles, então não pode. Aham. Se atrasar de novo, a gente vai parar de novo. Então não faça mais isso. E eu fiquei lá, onde eu engravidei da minha caçulinha. E foi muito engraçado, porque ele falava assim, nossa, eu tinha paura de pensar numa mulher trabalhando na linha sua, porque eram umas vai dar máquinas enormes, né? É. E ele falou assim, como é que pode? Olha, ela vai lá na prensa, grávida de 8 meses, e volta e faz isso, faz aquilo. E sempre tive um bom relacionamento com ele. Aí, como eu mudei, né, ganhei a bebezinha minha, e eu falei, não quero voltar a trabalhar. Aham. E eu fui falar com eles, né? Falei, olha, eu vim fazer pedido de demissão. Eu não vou prejudicar a empresa, porque eu não vou voltar. Se eu voltar, eu vou ficar faltando. Eu tinha medo, eu mudei para longe da casa da minha mãe e eu ficava com muito medo. Ah, alguém vai roubar minhas filhas. E eu sou apaixonada pelas minhas filhas, né? Amo demais. Família é uma coisa muito boa, né? E aí, o que aconteceu? Fui lá pedir, né, para minha demissão, fazer minha cartinha de demissão. Aí falaram assim, a Maria José tá aí. E eu estava com a bebê, né? E aí eu escutei assim, manda ela subir. Eu falei, gente, porque ele ficava no primeiro andar, né, a sala dele. Sim. Eu falei, eu? Ele falou, não, eu quero conhecer a bebê. Aí que conheceu fofo. a bebê, ele falou para mim, Maria José, eu não vou deixar você pedir a conta. Eu falei, pronto, vai empacar agora. Como Eita, assim? nós. O trabalhador ele tem direito de É. pedir demissão, tá? Ele falou, eu não vou deixar porque você é uma funcionária exemplar. Eu vou te mandar embora com todos os seus direitos para você não perder nada. Aham. E eu olhei até dei risada que ele me pagou uma hora extra e eu fui devolver. Nunca mais ele atrasou, tenho contato com as pessoas que estão lá ainda, e nunca mais ele atrasou o pagamento, tá? Ele aprendeu. Então, de repente, você que fala assim, não, greve, não pode, não sei o quê. Tem muitos patrões, ótimo, mas tem alguns que só entendem
A hora que o trabalhador cruza o braço é que ele vê a falta que o trabalhador faz. É isso mesmo, é isso mesmo. É um instrumento legítimo, né, de Sim. pressão, é um instrumento que deve ser quase que a última opção, mas é uma opção viável, e é isso mesmo, é uma ótima fala que você colocou. E a gente sempre comunica. Não é uma Exato, coisa tipo, eu exato. resolvi fazer greve, eu Não é vou pra cruzar o prejudicar braço ninguém, agora, né? Não é exatamente, isso. exatamente. Isso é muito bacana. Você já viu alguma greve na época que você... Porque condomínio é muito difícil, né? Condomínio Você já viu? difícil. Você nunca participou em nenhuma, Edilson? Não, eu tentei fazer uma greve na Concrelix, mandaram embora, mandaram lá para RH. Sorte que já faz mais de 20 anos, né, Edilson? Então a gente pode falar aqui, Pode dar falar. nome aos bois agora. Já mandaram eu lá para o RH no outro dia. Mas assim, de porteiro eu nunca vi, nesse porteiro. tempo que eu trabalho. Trabalhei Uhum. né, É muito 23 anos. difícil, É né? difícil, por isso mesmo que a gente já explica aqui, ó, porteiro. É. Meu porteiro amigo, tá com problema? Procura o sindicato, porque como é pulverizado, não existe a greve para você. Não tem como fazer greve no condomínio. É bem mais difícil, né? Então, se você cruzar o braço aí e só falar que você não vai trabalhar, você vai ter um problema sério. Então, nos procure antes, que o sindicato vai resolver a sua situação. Para isso, o sindicato está lá. Sem dúvida, sem dúvida. Fala aí, doutor Gabriel. É isso mesmo. Para isso nós estamos lá, seja para viabilizar... É que é difícil greve, muito difícil. Na nossa categoria. Mas nós estamos lá para notificar, por exemplo, o condomínio. Isso né? Que mesmo. a gente faz sempre. Que é ir Síndico. falar com o síndico, entender a questão e apresentar alternativas para que aquela situação seja contornada da melhor forma possível, resguardando aí, obviamente, os direitos dos nossos representados. Mas é isso mesmo, gente. Isso é uma boa fala aí para o dia 1º de maio, né? Isso. Demonstra como é importante, como o trabalhador ele precisa se unir, ele precisa estar esperto, precisa estar atento aos seus direitos. E eu acho que dia 1º de maio, que é feriado, assim, para ficar em casa, para descansar, para estar com a família. Mas temos um evento amanhã, tá? É? Às 9 horas da manhã, trabalhador, você que puder estar indo, tá? Temos uma missa e temos um ato, tá? Aqui no Largo do Rosário, Ah lá, olha só. para revogar essas cláusulas aí que fizeram, né? Esse desmando, né? De tirar direitos, né? Tiraram vários direitos seu, tá, trabalhador? Que vai Que ser às da... vezes você procura, você fala assim, nossa, mas por que tá assim? Mexeram na lei trabalhista aí, prejudicaram muito, né? E a gente vai lutar ainda contra alguma coisa aí da Previdência que não que não tá tiraram, legal. né? E a gente vai continuar a luta, porque a luta continua, companheira, a luta não para. Ah, que legal. Então, amanhã, 9 horas da manhã, a gente se encontra aqui no Largo do Rosário e vamos seguir, vamos orar sim, mas orar com ação. Sem ação não adianta só orar. Exatamente. Esse movimento é para lembrar do dia 1º de maio, do movimento dos Isso. trabalhadores, né? Então, E vamos vão ter vários pedir- sindicatos, vários trabalhadores, Sim, Maria? isso, a gente vai estar pedindo, né? Aham. Algumas revogações aí para os nossos deputados, né? Federal, para todo esse Principalmente pessoal aí, da reforma senadores, olha, essa reforma trabalhista é Difícil, muito né? complicado. Eu nem vou ficar citando muita coisa aqui, Não, sim, sim. que se a gente for falar tudo, né? Não. Fala só uma, doutor Gabriel. O que vem agora na minha cabeça, por exemplo, a questão do intervalo entre a jornada, né? Isso Que daí. antes era, se você não desse 1 hora de almoço, de jantar para o trabalhador, você teria que pagar aquela hora em dobro. Ou melhor, com adicional de 50%. Agora não, agora você pode... você paga somente aquilo que a pessoa deixou de usufruir. Mas a questão aí é que o intervalo entre a jornada não é 1 hora para o trabalhador ficar assim, a ideia pelo menos, ficar à toa sem fazer nada. É por conta da jornada de trabalho, né? Uma jornada de 8 horas, de 12 horas, né? Que hoje é muito comum. Você precisa de 1 hora para você recompor, tanto fisicamente quanto mentalmente. Isso não é um bel prazer da legislação, isso é cientificamente demonstrado. Você precisa ter mais atenção, você precisa de um fôlego. E a legislação anterior evitava com que o empregador retirasse essa hora ou diminuísse essa hora. Por sua vez, essa nova lei, ela autoriza basicamente que ele faça isso, diminua esse tempo. Que daí a pessoa vai, só come rapidinho e volta a trabalhar. Pode ter seus benefícios em termos de redução de hora, digamos assim, de entrada e saída.
Mas a médio prazo, a longo prazo, isso é muito maléfico. Vai. Isso é prejudicial. Maléfico não, mas é A prejudicial. pessoa vai ter uma gastrite aí. Além de ter uma gastrite, né? Você tem uma desatenção, você precisa de um tempo entre uma jornada e outra para, né, recuperar pelo menos no meio do trabalho. Essa é uma das questões, por exemplo. E a Previdência? A Previdência Quantos também. direitos foram tirados, né? A Previdência, principalmente aquela reforma de 2019, né? Que teve uma... Isso, é dessa daí que a gente está falando. de 2019 teve um prejuízo muito considerável para todos eles, né? Desde a pensão por morte até enfim, a dificuldade da pessoa conseguir uma aposentadoria hoje, mesmo depois de 35 anos de contribuição ininterrupta, que é muito comum, né? Nós termos ali na nossa categoria, ou em todas as categorias, gente que começa a contribuir muito cedo, com 14, 15 anos. Antes você tinha uma regra, por exemplo, com 35 anos de contribuição você conseguia se aposentar. Hoje em dia você não tem mais essa regra. Hoje você tem que ter essa contribuição e mais 62 anos ou 65 anos, dependendo se é homem ou mulher, para conseguir aposentadoria. E isso também veio para, por um lado, né, fazer com que as pessoas se aposentem com mais idade, que por um lado até pode ser certo, né, mas por outro lado você faz com que as pessoas que trabalhou desde os 14, 15, 16 anos lá atrás sejam, de certa Uma forma, das coisas é que em prejudicadas. todo protesto que a gente faz, tá? Eu participo de bastante, né? Você sabe disso, né, companheira Edilson? Que eu gosto de estar sempre em algum protesto. Independente de quem esteja no poder, o que está errado tem que ser revisto, tem que Sem dar uma dúvida. olhada, né? Porque o que acontece? Uma coisa é você pegar um deputado que trabalha no ar-condicionado, com paletó, ele for aposentar com 62 anos e ter 35 anos. Maravilha, ele está firme ali, o serviço dele é legal, né? Agora, pega aquele coitado que trabalha lá na obra da construção civil, que é o que o nosso companheiro Edilson que falou, que ele fica ali, ele fica de pendurado, ele fica no sol quente, ele está cansado. Como que ele vai chegar com 62 anos de idade bem, se ele não tem nem 65, horário para se 62. alimentar direito? É isso mesmo. Entendeu? É essa a briga, é essa a confusão. É muito fácil a gente ficar dentro de um ar-condicionado e falar, vamos mudar regras, vamos tirar direito dos trabalhadores. Entendeu? Vamos tirar de quem realmente tem um descanso sempre, né? E não vamos deixar o trabalhador que tanto luta, que está lá na padaria, entrega o pão e corre, e passa pano na padaria e faz outra coisa, ele vai... Você acha que uma professora que dá aula para as crianças, com 62 anos, a cabeça dela tá boa? Não, Ela tá cansada. cansado. Exato. Você Exato. entendeu? É diferente daquele que só assina um documento, né? E tá num patamar mais lá em cima. Exato. É essa o que a gente vai estar pedindo amanhã, tá? Para revogar. Vamos revogar muita coisa e vamos estudar aí, Ou deputados, pelo menos vamos senadores. fazer pressão, né, Maria? Que é Isso. importante fazer pressão, né? Mostrar que o movimento está forte, fazer Isso. pressão. Esses atos têm que acontecer mesmo. Né? Exato. Tem. Não exato. podemos, né? De jeito Exatamente. nenhum. Mas tudo que é bom, Dura pouco. E aí a gente tem aqui agora esse nosso episódio, né? Que vai ser feito que vai ao ar dia 1º de maio, né? Que é o dia muito importante para todos os trabalhadores do Brasil. E como tudo é bom, dura pouco, a gente está encerrando essa nossa gravação, passando a bola para o nosso amigo Edilson, inclusive para se despedir e passar uma mensagem para os trabalhadores sobre o dia 1º de maio, né, Maria? isso aí. Trabalhadores de condomínios e edifício de Campinas e região, eu vou desejar para vocês um dia maravilhoso, do dia 1º de trabalho, como a Maria falou. E se vocês puderem, quem deles hoje está de folga ou puder estar amanhã no ato aqui no Largo do Rosário, agradecemos muito. Mas quem não puder estar nas suas casas para descansar, e tenha um dia maravilhoso para vocês, tá? É isso mesmo. Minha vez? Isso aí. Exatamente. Ó a bola. A bola tá comigo. É isso, gente. O programa hoje, novamente, a gente foi gravado, né? Para ser passado no dia 1º de maio. Peço desculpas de antemão, tô com uma dorzinha chata nas costas que tá aqui. Pá. Mas amanhã, junto com o dia 1º de maio, né? Que é uma data importantíssima no Brasil e no mundo,
Queria aí que nossos ouvintes refletissem, né? Principalmente aqueles que precisam do trabalho, que precisam do sustento, que dão duro. Esse dia é para vocês terem com a família de vocês, enfim, apresentarem, manifestarem a fé de vocês, mas lembrarem o quão importante é você ter uma legislação por trás que dá o mínimo de amparo para que as coisas aconteçam de uma forma que seja você produtivo, mas que tenha uma contraprestação digna, né? Que consiga ter uma vida digna. O trabalho de vocês é muito importante, ele é a fonte de riqueza de basicamente todas as nações do mundo, mas assim, o trabalho por si só, ele precisa de alguns amparos, e esses amparos precisam vir da legislação. Então, digo para vocês refletirem um pouco, né, presida? É isso. Né? E é isso, uma boa noite aí, ou uma boa tarde, ou uma boa manhã. A hora que vocês estiverem ouvindo a gente no YouTube, eu passo a bola para nossa querida presida. E eu vou aqui me despedindo, né? Mandando um abraço para Renata. Renata, Renatinha. vai chegar o dia de eu ir aí, Renata. Tá chegando. Fim de maio começa a Festa de Malhas. Um abraço bem forte para você. Eu sei que você vai estar nos acompanhando. Agradeço, Edilson, tá? Toda a sua fala aqui. Gabriel, parceiraço, sempre junto. E um abraço para você, trabalhador. Nunca desista, tá? E não abre mão dos seus direitos. É isso aí, presidente. Nunca abra mão dos seus direitos, tá bom? Nos procure e um abraço. Solta a nossa música.